Olá pessoal, aqui quem fala é Jorge Eusébio e no vídeo de hoje a gente vai começar a trabalhar com IDE, tá? Como vocês podem ver aí, eu estou mostrando para vocês o site do PyCharm, tá? O site da JetBrains. E o seguinte, eu já mencionei aqui para vocês que existem inúmeras IDEs para se trabalhar com Python. Tem o próprio PyCharm que eu estou mostrando aí, tem o Visual Studio Code, tem o Jupyter Notebook. Porém, eu gosto bastante do PyCharm, tá? Não tem problema nenhum se você escolher qualquer outra IDE para seguir o, o, o assunto das aulas, tá certo? O assunto dos vídeos que eu estou propondo aqui, tá? Tudo vai ser questão de costume seu, tá bom? Mas então vamos lá. Para entrar nesse site, basta dar uma pesquisada rápida em PyCharm, tá? Eu vim aqui rapidinho, digitei PyCharm, é PY, né? Charm. E já no primeiro link, eu tive acesso a esse site, tá ok? E logo de cara, ele já aparece aqui para a gente baixar o PyCharm, tá bom? E ele já disponibiliza para a gente as três plataformas, né? Windows, Mac e Linux, tá? No caso aqui, no meu caso, eu tô com Windows, basta clicar em baixar. Tá? Não é uma instalação difícil de se fazer, tá? Basta clicar em baixar, executar o executável, tá? Perdão, é o pleonasmo, mas basta seguir os passo a passos que vão aparecer e você consegue instalar o PyCharm tranquilamente na sua máquina, tá bom? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho instalado aqui na minha máquina, tá? Eu já tenho aqui instalado no meu notebook. E na verdade eu já estou com ele aberto aqui, como eu vou apresentar para vocês, tá? Já estou com a pasta de aulas que eu tenho separado para vocês. E a gente vai dar continuidade, onde eu vou fazer uma aula rápida, tá? Somente para a gente se acostumar com o que está por vir aí, com o uso de IDE, tá bom? Então é o seguinte, na aula de hoje, né, eu vou trabalhar com vocês entradas de usuário. O que a gente está fazendo muito aqui é digitar códigos, tá bom? A gente cria códigos onde está sendo somente impresso o... Como que eu posso dizer? Está sendo somente impresso mensagens específicas, tá? Eu não tenho nada em que o usuário ele digita a entrada, como por exemplo, é muito comum de se desenvolver sistemas em que precisa-se de usuário e senha, e quem dá essa entrada é o próprio usuário, tá? Então, a gente vai ver aqui como é que é feito, como é que a gente pode fazer essa entrada de usuário, tá? Para passar esses valores que possam ser impressos, tá bom? Para a gente poder começar a utilizar nos nossos programas, tá? Para isso, eu vou aqui na minha pasta de aulas de Python, que eu espero que esteja dando para ver, eu estou achando muito pequeno aí, tá? Mas aqui eu vou em aulas de Python, a gente tem da aula 1, né? Somente aquele primeiro programinha que a gente fez para utilizar o modo script, não é? Mas aqui dentro eu vou criar uma nova pasta, tá? Eu vou clicar aqui nela com o botão direito, vou em New Directory e aqui em New Directory eu vou digitar aula 05, tá? Aqui, salvo engano, é a numeração dessa aula, tá bom? Então, ao criar essa pasta, aula 05, agora dentro dela, com o botão direito de novo, eu vou em New, vou aqui em
Python file, né? E vou colocar entrada de usuário. Certo? Entrada de usuário. Então eu tenho aqui o primeiro programa da gente que vai funcionar com a entrada de usuário. E o seguinte, tá? Eu vou criar um programa em que ele vai imprimir pra gente, tá? Olha que coisa linda, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Enquanto eu tava no modo no CMD, no modo interativo, né? Eu não tinha algumas funcionalidades que a IDE ela passa pra gente, tá? Como por exemplo, ó, eu digito aqui print, tá? E automaticamente para vocês, eu não sei se está aparecendo, mas para mim ele aparece um autocomplete, tá? Que no caso seria que quando eu clico ele já me aparece a função completa e ele já me dá os dois parênteses, que é onde eu vou passar os parâmetros do que vai ser impresso, tá? Aqui, ó, dentro, quando eu coloco aspas simples, ele já aparece as duas, tanto a de abertura como a de fechada, tá? E o seguinte, eu vou criar aqui um programa que vai exibir o nome que foi digitado pelo usuário. Então aqui, ó, eu vou colocar o nome digitado foi, colocar 2 pontos e um espaço. E agora sim, o que eu vou fazer agora, eu quero só que vocês aceitem por enquanto, tá? Mas que vai ser explicado na próxima aula, exatamente na próxima aula, que é quando eu vou trabalhar com strings, tá certo? Algumas coisinhas de strings, que se chama concatenação. Concatenação é o ato de concatenar, e concatenar é quando eu junto duas strings, tá? Quando eu uno duas strings. Então a gente faz essa união utilizando um operador de adição, tá? Então aqui, ó, eu coloco mais e eu vou colocar nome, porque eu vou criar essa variável chamada nome, tá? Eu dei esses dois enters aí para dar um espaço para cima, né? Ficar distante da parte superior do editor, né? Dessa parte aqui, porque eu quero criar essa variável nome aqui e ela é que vai servir de entrada do nome que o usuário vai digitar, tá bom? Então é o seguinte, criando essa variável nome, tá? Ela tem que receber um valor e o valor vai ser o valor, desculpa estar repetindo tanto isso, mas vai ser o valor digitado pelo usuário. E para isso, o usuário ele tem que dar uma entrada, e a entrada vai ser através de um input, tá? E eu não falo isso por outro motivo, mas porque a gente utiliza do input para dar a entrada, né, para receber um valor do usuário. Então, a partir do momento que eu coloco aqui nome recebe um input, então quando o usuário ele digitar o nome, o programa ele vai imprimir esse nome digitado do jeitinho que está aqui, tá ok? Eu vou executar esse programa e eu vou colocar
como nome George, ele aparece para mim, o nome digitado foi George. Agora tem um porém. E esse porém, ele vai aparecer aqui na execução de novo, tá? Eu vou executar mais uma vez. E observem que aqui no terminal não aparece nada. É como se não tivesse acontecido nada. Eu fico sem saber o que foi que aconteceu. Tá? Até que quando eu clico, o cursor fica piscando, tá? E aqui eu posso digitar qualquer outro nome, como por exemplo, sei lá, Manuel. Quando eu dou um Enter, aí aparece essa linha de código aqui, tá? Essa linha de código ela é executada. O nome digitado foi Manuel. O que está acontecendo aqui? Aqui eu estou passando para a variável nome o valor Manuel a partir dessa função input, certo? E quando eu passo esse valor que dou Enter, né, eu digito Manuel e dou Enter, o programa ele cai nessa linha de código e vai imprimir toda essa frase aqui, né, toda essa string com o nome já com o valor definido, que no caso aqui foi Manuel, tá certo? Mas aí, como eu falei, quando eu executo, no meu terminal não acontece nada, não fica aparecendo nada, digamos assim que esteticamente não fica bonito. Tem como alterar isso? Tem como eu resolver esse problema? Tem, tá? Do mesmo jeito que eu passei aqui essa string como um parâmetro a ser impresso, essas strings, né, parâmetros a serem impressos dentro da função print, eu posso fazer isso dentro do input. Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar digite um nome. Aqui a coisa já fica um pouquinho mais bonita e eu já sei o que fazer, tá? Eu sei como me portar dentro do executável. Olha, quando eu coloco para executar, ele me aparece aqui, digite um nome, tá? E eu posso simplesmente aqui digitar George, que ele vai me retornar o nome digitado foi George. Tá ok? Então, galera, por hoje é só, tá? Se você curtiu, deixa aí o seu like, comenta se caso tenha alguma dúvida, compartilha com a galera, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.